Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, e a gente sempre destacando para vocês informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta segunda-feira, hoje 27 de setembro, você confere: Semana Nacional do Trânsito encerra em Bento com diversas atividades realizadas pelo DMT e pela Polícia Rodoviária Federal. Marcha para Jesus reúne evangélicos em Bento, em ato pela área central da cidade. Vacina contra a Covid-19. Em Bento, mais adolescentes e imunossuprimidos são imunizados. E pela Série D, Esportivo perde em casa para a Ferroviária e agora vai a Araraquara para reverter a vantagem do time paulista. São destaques do Jornal TV Com que você confere agora. As ações de encerramento da Semana Nacional do Trânsito em Bento foram marcadas com a realização do Cinema Rodoviário, ocorrido na Rua 10 de Novembro. A ação consistiu numa blitz orientativa, seguida da exibição de um vídeo referente aos cuidados no trânsito, além do teste do bafômetro, utilizado para averiguar se existe álcool no organismo dos condutores. Desde o dia 18, diversas atividades de cunho educativo foram realizadas por agentes da Segurança Pública, Departamento Municipal de Trânsito, Guarda Civil Municipal e também pela Brigada Militar. Ao longo da semana, foram realizados diversos eventos e cerca de 3.000 pessoas foram abordadas nas ruas, além de ações que ocorreram nas escolas e no curso de Libras, que qualificou o agente de trânsito Rafael Fatim. O secretário de Segurança, o tenente-coronel Paulo César de Carvalho, ressalta que todas as atividades foram executadas com um volume grande de pessoas, mostrando o grande envolvimento de todos nas ações de educação e conscientização para o trânsito. No sábado pela manhã, a Polícia Rodoviária Federal realizou, em conjunto com a Brigada Militar, uma ação de educação para o trânsito na BR-470, aqui em Bento. O ato marcou o fechamento da Semana Nacional do Trânsito. O evento aconteceu nas dependências da 6ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, que é sede da corporação em Bento Gonçalves. Foram apresentadas pequenas palestras com temas relacionados aos perigos no trânsito e também às mudanças de comportamento que os condutores devem adotar, visando reduzir o número de acidentes e preservar vidas. O tema deste ano, Compartilhe o Trânsito, procurou incentivar as pessoas a compartilhar o trânsito de forma segura e transmitir o conhecimento sobre o assunto. Durante a ação, foram alcançadas diretamente cerca de 100 pessoas, entre passageiros e condutores, que foram fiscalizados e receberam dicas sobre um trânsito mais seguro. Na última sexta-feira, o governador Eduardo Leite sancionou a lei que prevê a municipalização do trecho de quase 14 quilômetros da ERS 444 no Vale dos Vinhedos. Com a municipalização, a Prefeitura de Bento vai passar a administrar o trecho, facilitando o processo de manutenção e conservação, melhorando a trafegabilidade e acessibilidade para os usuários. Conforme o prefeito Diogo Siqueira, a rodovia é prioritária para o desenvolvimento do turismo e agora, com a administração municipal, será possível melhorar a iluminação, o passeio público e outras ações necessárias para a via. Talvez agora, com a administração da rodovia passando para o comando da Prefeitura de Bento, seja possível a implantação da ciclovia, uma demanda que há anos é debatida e que até então não saiu do papel. Um ato simbólico realizado no domingo, na Avenida das Indústrias, em Farroupilha,
marcou as comemorações dos 50 anos de criação do Distrito Industrial, o primeiro executado nesses moldes no Rio Grande do Sul. Com a presença do prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, do vice-prefeito Jonas Tomazini, de secretários municipais, vereadores, empresários e moradores, a solenidade lembrou a importância das indústrias situadas naquela região, uma vez que juntas representam cerca de 25% do retorno do ICMS ao município de Farroupilha. Em sua fala, o prefeito Fabiano Feltrin lembrou o trabalho iniciado pelo ex-prefeito Avelino Maggioni, que foi o mentor e criador do Distrito Industrial, a área prevista em decreto municipal em 69 para o desenvolvimento econômico daquela cidade. Nós estamos aqui neste domingo, 26 de setembro, em homenagem, comemoração aos 50 anos do primeiro Distrito Industrial do Rio Grande do Sul, feito e idealizado pelo nosso visionário prefeito Avelino Maggioni. Momento importante, onde estamos aqui o vereador Caleb, o vereador Tadeu, o vereador Sandro, o vereador Felipe, vice-prefeito Jonas, anunciando uma importante obra, a pavimentação da Avenida das Indústrias, tão reivindicada, tanto pelos trabalhadores, pelos empresários, como também pela nossa comunidade do bairro industrial. Isso é extremamente relevante, agradeço à comunidade e agradeço também, Jonas, a essa equipe ao qual nos ajudaram a ter a coragem de fazer o enxugamento da máquina pública para nós termos recursos necessários para fazer essas tão importantes obras, né, Jonas? É verdade, prefeito, nós teremos aqui nessa primeira etapa uma aplicação de mais de R$600 mil para a pavimentação asfáltica e parte da Avenida das Indústrias, com recursos próprios, devido à coragem que a nossa gestão teve, prefeito, de fazer esse enxugamento que agora permite que nós possamos ter um melhor pavimento, uma rua com melhores condições para escoar a produção das nossas empresas, que tanto representam para o retorno de ICMS do município de Farroupilha e também para propiciar uma entrada mais digna e também mais transitável para os moradores que moram aqui no bairro industrial. Já no dia 7 de outubro, prefeito, nós teremos a empresa vencedora para fazer essa primeira etapa de pavimentação e assim nós vamos continuar juntamente com outras melhorias para o bairro industrial. Parabéns, vereadores, parabéns à nossa equipe, parabéns especialmente a vocês, farroupilhenses e todos os nossos moradores. Obrigado. A solenidade também marcou o anúncio da pavimentação de um trecho da Avenida das Indústrias, que ainda se encontra sem calçamento. A empresa que vai executar a obra será conhecida no dia 7 de outubro, conforme prevê o edital de licitação, e os trabalhos devem iniciar em seguida, com a assinatura do contrato com a empresa vencedora. E no esporte, o reencontro do torcedor com o esportivo na Montanha dos Vinhedos não foi como esperado. Apesar das inúmeras chances criadas pelo Alviazul, a Ferroviária de São Paulo foi mais efetiva no setor ofensivo e obteve a vantagem ao vencer por 2-1 o jogo de ida das oitavas de final da Série D, realizada no sábado à tarde. Com o resultado, o Esportivo terá novamente que reverter o resultado no jogo de volta, assim como ocorreu na segunda fase da competição nacional. O jogo de volta está marcado para o próximo domingo, 3 de outubro, em Araraquara, no interior de São Paulo. O Alviazul necessita de uma vitória por um gol de diferença para ao menos levar a decisão para os pênaltis. Se vencer por 2 ou mais gols, o Esportivo avança às quartas de final da competição. E o Bento Gonçalves Futsal, BGF, ficou no empate em 3-3 com o Rabelo, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa RS, realizado sábado em Alvorada. Apesar de ficar atrás do marcador por 3 vezes, o time do técnico Vanner Flores se recuperou e conseguiu igualar o placar da partida, deixando o confronto em aberto para o jogo de volta que vai acontecer aqui em Bento. Com o resultado, a decisão valendo vaga à semifinal ficou para a partida de volta, que ocorre no Ginásio Municipal de Esportes, em data a ser definida pela Federação Gaúcha de Futsal. O vencedor do segundo confronto
avança de fase. Em caso de um novo empate, o confronto será decidido em prorrogação e permanecendo igualado através da cobrança de pênaltis. Paralelo a isso, a BGF tem um próximo desafio, desta vez pelas quartas de final da Série Ouro 2021. No dia 2 de outubro, a BGF visita a Universidade Federal de Santa Maria em jogo de ida da competição. O Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. E o sol apareceu em todo o estado ao longo desta segunda-feira, mas assim como se deu no final de semana, o dia começou com nuvens baixas e nevoeiro, principalmente no sul e no leste. No entanto, a semana não será totalmente de sol, com os dias intercalando entre sol e chuva. A instabilidade que chega a partir de amanhã pode vir acompanhada de temporais isolados em alguns momentos. A formação de novas áreas de instabilidade provoca pancadas de chuva nos 3 estados da região sul do Brasil. Mas a chuva mais pesada para esta terça-feira está prevista para o Rio Grande do Sul. E ela não vem sozinha, vem com descargas elétricas, muita ventania e também com risco para queda de granizo. Agora o norte do Paraná e o oeste do estado permanecem com tempo seco. E a temperatura vai lá no alto nestas regiões. Na verdade, deve fazer calor inclusive em Curitiba, onde tem previsão de chuva, mas o sol aparece pela manhã e a máxima chega aos 29 graus. Florianópolis ainda terá máxima de 27 graus e em Porto Alegre vai fazer 25 graus. O clima-tempo indica para Bento Gonçalves a terça-feira com sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva podem ocorrer à tarde e também à noite. As temperaturas na terça-feira devem variar entre a mínima de 16 e a máxima chegando aos 28 graus. E agora no Jornal TV Com, o comentário de Adroaldo Dalmas.
Olá! É conhecida de muitos a dificuldade aqui na nossa querida Bento Gonçalves em relação ao momento do sepultamento de um ente querido. Faltam vagas nos nossos cemitérios municipais. Sempre se estabeleceu aqui a dificuldade e a pouca solução em relação à possibilidade das pessoas terem um lugar para sepultar seus entes queridos. Normalmente, essa questão fica sempre para a última hora, dificultando a solução, desse que pode se tornar um grande problema no pior dos momentos, o momento de dor. Mas, infelizmente, também, em Bento Gonçalves, em função dessa circunstância, muitos se aproveitaram dela. Há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, tivemos um caso homérico muito conhecido a respeito de uma pessoa encarregada de cuidar especificamente de um cemitério público municipal e que se aproveitava dessa situação. Tratava-se de um funcionário da prefeitura que se dava o direito de vender, isso mesmo, vender ele lá dentro do cemitério o local para o sepultamento. Fazia de tudo. Chegava até a trocar pessoas, tirar pessoas enterradas para fazer espaço, fazer lugar, transferir a propriedade do jazigo ou da carneira. Isto, infelizmente, parece que fez escola. O município pagou muito caro por isso naquela época. Além da confusão estabelecida na hora do sepultamento, na hora das pessoas irem reivindicar aquilo que diziam ter comprado do coveiro, do encarregado do cemitério, pior de tudo, aproveitavam para dizer que tinham feito a sua compra e tinham o recibo como se tivessem algo a reivindicar. Tivemos notícia através de uma consulta esses dias, dando conta de que tudo indica esse mesmo esquema esteja se repetindo. Então aqui vai um alerta para você que acha que possa estar resolvendo um problema presente ou futuro com a compra de um jazigo ou de uma carneira para sepultar o seu ente querido no momento que for necessário. Fica aqui um alerta. Coveiro, funcionário de cemitério de um modo geral, ou mesmo algum funcionário da Secretaria Municipal que se apresente particularmente para fazer esse tipo de negócio, está fazendo algo que não pode fazer. E o pior de tudo, se estiver fazendo, tirando do local pessoas sepultadas, está cometendo não apenas um crime, mas mais do que um. Mas para você que comprou, o prejuízo estará dado. E pelo que soube, a renovação dessa prática vem acompanhada de valores substanciais e que muitas vezes as pessoas chegam a pagar a prazo, com muito esforço, para nada ter no momento que precisarem. Então fica aqui a dica. Se você é uma daquelas pessoas que quer comprar um espaço, ter um espaço no cemitério público para um dia poder utilizá-lo para um ente querido, não caia nesse golpe. Procure a secretaria encarregada hoje dos cemitérios, que é a Secretaria de Mobilidade Urbana. Vá lá dentro, se informe como se faz, se pode ter o lugar de sepultamento. Aqueles que se apresentam para você, mesmo estando o dia inteiro dentro de cemitérios, como titulares, proprietários, detentores de propriedade lá dentro, ou representando o município, pode lhe estar dando um grande golpe. E aliás, fica a dica para o município. Quem sabe vão dar uma olhadinha
sobre o que está acontecendo em relação a este assunto nos dias atuais. A comunidade e as pessoas possivelmente lesadas agradecem. Pensem nisso e fiquem com Deus. Foi realizada na tarde do último sábado aqui em Bento Gonçalves mais uma edição da Marcha para Jesus. Centenas de fiéis ligados a diversas igrejas evangélicas da cidade participaram da manifestação de louvor. O grupo se concentrou na Rua Marechal Floriano e percorreu em caminhada as principais ruas da área central da capital do vinho. Durante todo o caminho, entoavam cânticos de louvor e também orações. O grupo também levava faixas e cartazes com frases bíblicas e de crença na palavra de Deus, além da defesa dos valores da família. O presidente da Câmara de Vereadores, Rafael Pascoaloto, e também o prefeito Diogo Siqueira, além de principais lideranças religiosas do meio evangélico, participaram do evento. Após a realização da marcha, houve concentração na Via Delvino, onde foram realizadas apresentações de cantores da música gospel de Bento e também da região. A Secretaria Municipal da Saúde avançou nesta segunda-feira a vacinação dos adolescentes na capital do vinho. A imunização dos jovens a partir dos 16 anos aconteceu nas unidades de saúde do ZAT, Zona Sul, Eucaliptos, Licor Sul, Maria Gorete, Santa Marta e Conceição. Também hoje teve início mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19 para as pessoas com alto grau de imunossupressão acima de 18 anos e com esquema vacinal completo há pelo menos 28 dias. As doses são aplicadas no Espaço de Saúde do Idoso no bairro Progresso ao longo da semana, no horário das 7h30 às 11 da manhã e da 1 às 4h30 da tarde, e não é necessário agendamento. No entanto, pacientes que integram o SAI-CTA devem realizar a imunização no espaço da Rua Goiânia 590, no bairro Botafogo. Para receber a terceira dose, os imunossuprimidos devem apresentar a carteira de identificação, carteira de vacinação com o registro das 2 doses e o comprovante da condição de saúde, como um atestado médico, receita ou exame. Para amanhã, terça-feira, está prevista a aplicação da segunda dose da vacina da AstraZeneca para as pessoas imunizadas até 24 de junho. Na quinta-feira, dia 30, será realizada a segunda dose da Pfizer para as pessoas vacinadas até 30 de julho. O drive-thru da vacinação acontece das 4 da tarde às 7 da noite na Fundapark. É necessário apresentar o documento com foto e o cartão que foi entregue no dia da vacinação. O portal do Governo do Estado mostrava ao início da tarde desta segunda-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta, que está disponível no site covid.saude.rs.gov.br, monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento, a UTI do Hospital Tacchini registrava 6 pacientes internados com a Covid-19, 2 a menos em relação ao boletim da sexta-feira. No Tacchini, dos 40 leitos oferecidos na instituição, 23 eram ocupados por portadores de outras doenças e uma pessoa apresentava sintomas para a Covid-19. O boletim atual mostra ainda o uso de 14 respiradores, 6 a menos em relação aos dados da sexta-feira, sendo que a capacidade é de 40 aparelhos. Quanto à ocupação nos de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, 13 pacientes seguiam internados, 5 a mais na comparação com os dados anteriores. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a ampliação da dose de reforço
para os profissionais da saúde. A Pfizer será usada nesses casos de forma preferencial. Caso não haja disponibilidade, a AstraZeneca também é admitida pela pasta. Para receber essa aplicação adicional, valem as mesmas regras já aprovadas no caso de idosos e pessoas imunossuprimidas. É preciso ter pelo menos 6 meses de diferença desde a segunda dose. Como os profissionais de saúde foram incluídos no primeiro grupo a se imunizar, com o início da campanha de vacinação em janeiro deste ano, boa parte da categoria já pode procurar os postos de saúde para se vacinar. No entanto, o Ministério da Saúde tem destacado a necessidade dos estados e municípios seguirem os cronogramas determinados a partir das notas técnicas que acompanham o envio de cada uma das remessas de vacinas. Nelas, a pasta detalha para qual público deve ser destinado os novos lotes. Foram identificados no sábado à tarde ao menos 2 dos 3 indivíduos que morreram em uma troca de tiros com policiais do 4º Batalhão da Polícia de Choque na 453, em Garibaldi, na parte da manhã. Na ação morreram Cauã Macedo Batista, 17 anos, e Luciano de Assis Pereira, 48 anos, ambos moradores de Caxias do Sul. O menor, apesar da pouca idade, já possuía extensa ficha criminal por roubo, furto e até homicídio. Luciano Pereira não possuía antecedentes criminais registrados e um terceiro indivíduo não tinha sido identificado, pois estava sem documentos na hora do confronto com os policiais militares. O trio teria planejado o assalto à residência de um empresário de Carlos Barbosa, mas foi interceptado pelo Serviço de Inteligência da Brigada Militar. Após fugirem de um primeiro cerco policial no interior de Garibaldi, eles foram abordados por policiais do 4º Batalhão de Choque na 453, próximo ao trevo da Tela Sul. 2 deles teriam saído do carro atirando contra os policiais, que revidaram a agressão, e os 3 ocupantes do veículo Fiat Palio, onde eles estavam, acabaram morrendo no confronto. Na ação foram apreendidos 2 revólveres calibre 38 e 32, além de uma pistola de brinquedo. O caso será investigado pela Polícia Civil de Garibaldi. Agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam na tarde do sábado um casal com diversos antecedentes criminais durante abordagem a um veículo que, inclusive, tinha registro de furto. O ato ocorreu durante a operação de combate à criminalidade. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a dupla estava em um Volkswagen Space Fox, em atitude suspeita. O condutor, um homem de 38 anos, tinha várias passagens por roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, entre outros, enquanto a passageira de 33 anos possuía diversas passagens por furto e receptação. O veículo havia sido furtado no início da tarde em Marau e o registro do seu furto havia sido feito na Polícia Civil menos de 1 hora antes da prisão. Os presos foram encaminhados à Polícia Judiciária e o veículo apreendido para posterior devolução ao proprietário. Estas, então, as informações do nosso Jornal TV Com desta segunda-feira, 27 de setembro. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas, e você confere também ao meio-dia. Baixando o aplicativo Conecta TV Com, você pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. É válido para Android e também iOS. Boa noite!